Olá! Eu quero falar aqui um assunto interessante sobre o filho preferido e o filho preterido. Mas por que essa conversa? Porque hoje eu me lembrei da pergunta dos meus filhos quando eles eram crianças. E eu acredito que você aí já teve as suas crianças já perguntaram. Os meus filhos chegaram para mim e perguntou: mãe, quem é o favorito da senhora? Quem é o favorito do meu pai? E eu disse: vocês são amados do mesmo jeito. Por que essa pergunta? Me preocupei, lógico. E aí eles disseram: é por causa de um desenho que está mostrando pra gente que tem um preferido do pai, da mãe e tal. E isso me preocupou. E eu fui explicar para eles que a gente ama os dois iguais, que não há preferidos. E aquele desenho ali é muito mentira. Existe aquela coisa de mentira. Que o pai rejeita porque quer, porque ama, alguém escolhe um filho para amar. Isso não existe. E eu me preocupei porque criança aprende muito com desenho, né? Mas graças a Deus que a gente orientou e mostrou que nós amamos iguais, os dois. Até porque eles são gêmeos. E eu não tive a experiência de dizer: esse é o favorito, você veio depois. Não, os dois foram iguais. Os dois, aonde eu ia, iam junto. Então, assim, não tem para que estar pensando. Mas o desenho sempre estimulava que existe um filho favorito e um filho preterido, aquele rejeitado. E isso me chamou a atenção e eu quero falar para vocês aqui hoje, falando sobre distúrbios dos filhos que se acham favoritos e os preteridos e os do meio, né, e de casamento diferente. Vamos falar sobre isso, ok? Eu quero dizer aqui distúrbios comportamentais de filhos preferidos, aqueles que se acham preferidos da mamãe ou do papai, né? Que tem seus desejos sempre na mão, se torna manipulador ou sente sufocado pelo amor, pela atenção excessiva. É orgulhoso, soberbo por ser garoto de ouro dos pais. No livro da psicóloga Ellen Bay, A Criança Favorita, ela explica sobre isso. Ela explica que aquela criança que se acha que é a favorita, ela tem tudo na mão. Ela manipula o pai e a mãe. Certo? Porque é o garoto de ouro, da mamãe ou do papai. Então há um distúrbio sim aí. Então, no caso, nós precisamos compreender nossos filhos e dizer que não há preferência. Tratar a criança como criança, tratar filho como filho, limites. E tratar com cuidado, com entendimento. Mas, contudo, é importante. Quando vir o outro filho, e nós vamos falar sobre distúrbio comportamental dos filhos preteridos, que sejam os filhos rejeitados, que se sentem rejeitados pelo o amor da mãe pelo outro. Então, nós vamos entender que essa criança que se sente preterida, rejeitada, né, menos amada, ela vai crescer com baixa autoestima, dificuldade de aprendizagem, agressividade, ansiedade e comportamento antissocial. É importante que nós somos mães, nós pais, possamos dar amor, atenção igual aos nossos filhos, compreendendo que cada um é diferente a personalidade, né? Mas nós possamos mostrá-los que amamos iguais, sem preferência, sem rejeição. E aí existe aquele problema do filho do meio, né? Você teve o primeiro filho, teve o caçula, e agora o caçula ficou para o meio, que eu tive outro caçula. Então, o filho do meio, qual o problema? Distúrbio comportamental do filho do meio. Algumas pesquisas dizem que o filho do meio é aquele flutuante, ele é esquecido pelos pais, porque a atenção dobrada vai ser agora para o menor. E aquele ali já cresceu, se vira, entendeu? Principalmente quando é do mesmo sexo. A pesquisa diz assim, que se for pelo menos um menino no meio, a atenção é igual para cada um. Mas se é o mesmo sexo, tudo menino, tudo menina, o do meio é flutuante, ele briga por atenção dos pais. Porém, no livro dela, da Catherine, O Segredo do Irmão do Meio, esse é o filho mais atencioso. O filho do meio é aquele que sabe valorizar a amizade. Por quê? Porque ele lutou para ter amizade. Ele lutou para
ter amizade. Então é uma criança, é um filho que cresce ouvindo mais, atencioso, busca a atenção do pai e da mãe, luta para sobreviver esse amor. Então é uma criança que sempre está lutando. E eu quero também falar sobre filhos de casamentos diferentes, né? Aproveitar, falando sobre filhos, porque muitas vezes pessoas perguntam, meus filhos ainda se dando com o meu novo no casamento, e agora e tal, não é o pai dele, como lidar com isso? Então os filhos geralmente têm esse problema de dizer assim, você não é meu filho, meu pai biológico, você não manda em mim. E geralmente o novo pai não quer mandar no filho, porque acha que não tem autoridade, a autoridade daquele pai, que não é mais o pai atual, né? E aí perde a autoridade. E nós declaramos assim que não é bom. Não é bom. O pai atual precisa dizer que ele agora vai estar autorizando ou não autorizando as coisas. Porque é o pai atual agora. Ele já está debaixo da tutela dele. Então tem que existir isso. Seu pai agora sou eu e vou cuidar de você. É uma nova família. Cada nova família, o pai é o atual, ok? Eu achei interessante falar com você sobre esse assunto, porque a gente sabe que existem muitas crianças que estão sofrendo de favoritismo, né? Outros de rejeição, se sentindo do meio, lutando por uma sobrevivência entre os pais, amor pelos pais. Então, que nós possamos dar atenção aos nossos filhos, ok? Vamos amar, compreender e conversar. Se existe alguém com deficiência dos irmãos que você tem que dar atenção dobrada, converse. Comunique com outro irmão, que não é favoritismo, não é preferido. Você não está sendo rejeitado, mas o seu irmão ou sua irmã está precisando de mais atenção porque ela tem uma deficiência ou ele tem uma deficiência. Nós precisamos cuidar dele, ok? Que Deus nos guarde e nos dê sabedoria. Amém?